Olá, pessoal, mais um episódio do Beleza Nativa, né? E olha, vocês estão tendo uma chance, como nós temos assim, de usufruir desse espaço aqui maravilhoso de noite, gente. Olha que floresta fantástica aqui, né? Macaquinhos vindo, para o paraíso. Se você quiser fazer o seu podcast, a sua reunião, o seu grupo, mentorados, tudo, aqui embaixo tem o telefone. Entre em contato com a gente, vem conhecer o nosso espaço, tá? Conhecer o nosso espaço, que é seu espaço também, tá? E se você está aqui porque você está gostando da gente, então já que você está gostando, gente, você ainda não segue, siga a gente, toca o sininho aqui, que isso daqui para a gente é uma força que vocês não têm ideia, gente, que essa força, saber que vocês estão junto com a gente, tá? Eu, como sempre, aqui, que é minha parceira. Oi, Roberto, Fabiola. sejam bem-vindos à Beleza Nativa, transformando a beleza em saúde e a saúde em felicidade. Lembre-se que nosso propósito é levar a você conhecimento de nutrição, de saúde, de beleza, de espiritualidade. Para quê? Para que você tenha maiores resultados. Porque lembre-se que os resultados que você ainda não tem é por conhecimento que ainda falta. Então, nós estamos aqui para servir, para poder levar entretenção e também para ter convidados incríveis, Convidados certo? incríveis. Mas antes disso, a gente tem que lembrar ao nosso público que temos concurso. Temos um concurso especial, gente. Olha, uma dica para vocês. Todas as regras para esse concurso, você vai saber o que é. Todas as regras já estão nos podcasts passados. Então é mais uma chance para você rever, ou ver novamente, não ou ver uma primeira vez, ver os podcasts, não digo antigos, são todos recentes, gente. São tudo coisas modernas, né? Coisas super atualizadas. Então dá uma olhadinha lá que vocês vão ver que é uma premiação que nós vamos dar para uma pessoa que você goste. Tá? Fantástico. E sabe o que eles vão ganhar? Vai ganhar uma transformação total. A gente acredita que o corpo humano é uma sintonia entre corpo, mente e espírito. Então, nós vamos fazer uma transformação, onde no corpo, a gente primeiro vai ver internamente, vamos fazer uma desintoxicação com um querido amigo que está aqui. Vamos a fazer uma soroterapia, vamos a fazer suplementação para que o corpo físico se sinta muito bem. Externamente, vamos a fazer uma assessoria de imagem, Roberto. Vamos a mudar o look da pessoa para empoderar você. Na área da mente, vamos a trabalhar com programação neurolinguística, porque a gente acredita que se você tem algum bloqueio, é por alguma crença limitante que hoje é muito fácil poder eliminar de sua mente. E a gente está aqui para isso. E também, obviamente, com informação espiritual, com os princípios milenários. E a gente quer todos os meses poder fazer essa transformação, porque nós acreditamos que transformando a vida de uma pessoa, a gente consegue transformar a vida de uma geração completa, porque isso se passa nos filhos, netos. Então a gente sempre tem que começar por algum lugar, e esse é nosso objetivo esse ano aqui, nosso podcast Beleza Nativa. E tudo isso, gente, é um patrocínio que a gente tem que falar do nosso querido Monoi. Muito obrigada, Monoi. Muito obrigado, Monoi, que é olha que fantástico, uma coisa miraculosa, gente. Tira a mancha, energiza, faz depois vocês vão saber tudo que ela faz assim, mas é um produto assim fantástico, né? Tá? E hoje... esqueci quem que vai vir aqui. Puxa vida, eu também esqueci. O que será? Só um problema de memória? Eu acho que sim. E agora? Quem é que vai vir aqui? Não me lembro. Quem? Esqueci. Não, mas é o Dr. Hugo. Qual Hugo? Hugo Felipe. Hugo Felipe, aqui nos cérebros. Aí, Dr. Hugo. É normal a gente esquecer assim, Dr. Hugo? Eita, olha que legal, que honra, gente. Beleza Nativa. Eu voltando aqui para vocês, né? Trazendo mais um episódio, né? E olha que interessante, hoje falando sobre memória, foco, atenção, alta performance. Já vou fazer uma surpresa para a audiência da Bela Nativa sem combinar nada com ninguém. Além de acompanhar a pessoa que vai ganhar aí esses 30 dias junto desse que vai ser escolhido, né, para contar a história. As regras estão aí, é só acompanhar os outros podcasts. Eu vou contribuir com a neurociência clínica computacional, onde vamos gerar um laudo de como que está a sua saúde mental. Então, corre lá no descritivo dos outros vídeos aqui desse super podcast que começou recentemente e já está sendo maravilhoso e não só maravilhoso, tá? Junto dessa dupla dinâmica de dois, a super
Fabiola e também o Super Dr. Bactéria, que gosta da Super Quitéria. Olha que legal. Isso, bravo. Agora já temos cortes que já atingiram mais de 60 mil. Uau! Então tá um sucesso, legal. gente. Um sucesso. Então bora. Mas nós vamos falar do que mesmo? Eu também esqueci. Todo mundo esqueceu agora, puxa vida. O que é memória? Memória, muito bem. Antes que eu esqueça. Antes que você esqueça, né? Olha, tem o Baxener aí, né? Tem o Baxener, temos que trazer aqui o Baxener. Tem o link aí na descrição, adquira o Baxener junto aí dessa suplementação maravilhosa que o Super Dr. Bactéria está distribuindo pelo Brasil para o mundo, combinado? Então vamos lá, o que é a nossa memória? Você que está nos acompanhando, você tem memória? Aí eu pergunto aqui na mesa, Roberto e Fabiola, como está a memória de vocês? Ou seja, vocês já esqueceram hoje? A gente acaba esquecendo, mas é interessante. Você sabe que suplementos alimentares, é que nós tocamos esse assunto, eles são... Quando eu comecei a tomar, eu estava esquecendo uma série de coisas. Aí eu falei com a doutora Consolação, que é uma pessoa fantástica, tudo. Ela me fez uma fórmula, né? E eu tomei, rapaz, a diferença que eu sentia é como se tivesse o óculos opaco que você lavasse a lente. Impressionante. Ficou tudo claro que, poxa, a minha palestra eu tenho que lembrar muito de nomes de bactérias. Que a gente dá palestra para leigo e dá palestra para... Então, assim, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Epidermophthalocose, quer dizer, tanto nome que você fala de bactéria, e tem tudo, tem que ficar na cabeça. Né? Eu falei até para ela que eu estava esquecendo algumas coisinhas, eu tomei, então com essa nutrição parece que a minha memória voltou. É assim que pode funcionar mesmo? Sim, se é uma suplementação que ela tem os itens específicos para o nosso organismo e como um todo, voltados para o nosso cérebro número 2, que é o que está aqui na mesa. Cérebro né? 2? Quantos cérebros? Eu já deixei na sequência aqui, ó. Esse é o número 1, esse é o número 2, esse é o número 3. Intestino, o da cabeça e o nosso coração. Os 3 têm neurônios. Então é um mito, antes de eu falar da memória, é um mito dizer que só este é cérebro. Nós temos 3 cérebros, o 1, o 2 e o 3. Os 3 têm neurônios. Como eu falei no episódio anterior, quando nós mostramos em tempo real aqui o sistema nervoso e o cérebro por dentro e por fora da Super Fabiola, se vocês perderam esse episódio, escreve nos comentários que a gente envia o link para vocês, tá? Imperdível. Então, ó, o cérebro número 1, ele foi promovido, Dr. Bactéria e Fabiola. Até o final do ano passado, ele era considerado que ele tinha a quantidade de neurônios de 100 mil neurônios. Quer dizer, 100 milhões de neurônios. 100 milhões. Só que aí foi atualizada as pesquisas porque ele é muito importante para nós. As principais toxinas e neurotoxinas do nosso organismo são produzidas e mantidas e armazenadas nele. Então, de 100 milhões pulou, fez um upgrade para 500 milhões. Nossa, 5 vezes mais. Só no nosso intestino. E aí o que está na cabeça, ele tem 100 bilhões de neurônios. É o que mais tem. E o nosso coração, se for um coração adulto, ele tem em média de 65 mil neurônios. Um adolescente ou uma criança de 37 mil a 42 mil neurônios tem no coração, tá? Então, quando você fica magoada aí na sua casa, águas paradas não movem moinho, né? Não move montanha também. Então, água parada, água, fala rápido, o que vira? Mágoa. Elas ficam instauradas e estacionadas no coração. Por isso que aumenta-se também o risco de infarto. Porque a pessoa sofre. O coração é um músculo 24 horas, né? Porém, ele sofre quando as pessoas ficam magoadas. Veja ali que a mágoa é que nem um carvão em brasa que você segura. Só machuca quem tem. Exatamente. Que a outra pessoa nem sabe que você está segurando aquele carvão em brasa. Muito bem. E aí a memória, todo mundo hoje tem computador, ou um tablet, ou um celular. Todo mundo tem celular? Aqui, ó, celular. Eu acho que tem 2 ou 3, não sei como é que administra, 2 ou 3 celulares. Eu não consigo administrar. Olha, eu vou confessar para vocês. 2008, 2009, até 2010 eu cheguei a ter 5 aparelhos. 5 aparelhos? 5. Por quê? Porque eu trabalhava só com representações, né? Então eu deixava um número para cada situação para não misturar. Né? E realmente, administrar tudo isso, ainda tinha o tal do Nextel, lembra? Nossa senhora, porque eu trabalhava na área de eventos também, né? Então, assim, você tem que ser bom de memória para você não ficar dependente das tecnologias. Hoje, um smartphone,
né, que é um telefone compacto, ele tem vários aplicativos para nos auxiliar. Porém, vou falar aqui bastante hoje para vocês, vou dar dicas, vou trazer algumas informações de utilidade pública para vocês. Tá? Então, vamos fazer assim, todo mundo tem celular. Computador, pode ser que tenha pessoas que não tenham. Mas tanto computador quanto memória ou tablet, computador, celular ou tablet, tem um HD, né, que é um hard disk, certo? Onde ele vai ali armazenar o quê? As informações, suas fotos, seus vídeos, os áudios, as anotações que você faz no seu bloco de notas. Então, nós temos um HD dentro deste cérebro aqui, que se chama hipotálamo. Ele está aqui, ó. Olha que legal. Aqui que fica registrado nossos sentidos vitais e até nossas memórias ancestrais, que passa de geração por geração através do código genético. Tudo nessa coisinha? É. Naquele equipamento, né, da outra vez eu mencionei o cérebro da Super Fabiola, lá nós vimos ele em tempo real, na tela. Tá? Até posso me propor, em um outro momento, um próximo convite, estar aqui e mostrar em tempo real as ações do banco de memória aqui para a audiência do Super Podcast. Certo? Sim. Então, se você não está tomando água, não está agradecendo, não está fazendo o mínimo de atividade física, praticando leitura e o primordial, não está dormindo o adequível para você. Ei, estou falando com você. Gostaram para trás? É você mesmo que está aqui com a gente. Você dormiu quanto essa última noite? Só na última noite. Só para ele, não para mim. Ah, que não pode perguntar? Entendi. Não vale jogar no Google, hein? Ó. Não. Então vamos perguntar para a Fabíola. Fabíola, quanto que você dormiu na última noite? Você 4 lembra? horas. Ah, Jesus, não acredito. Você, Sr. Roberto, lembra? Eu lembrei mais que ela, foi 5. Horas? Isso. Ufa, achei que era 5 minutos. Ninguém aguenta fazer isso, tá? 5 minutos não existe de sono. Então, assim, o adequível para um cérebro humano não adianta. Por que eu falo que não adianta jogar no Google? Porque o Google é uma central de busca, ele vai dar uma referência do ponto A ao ponto B. O ideal de sono para um cérebro adulto é de 7 a 8 horas. Dia. De Pode forma compensar? Tranquila. Pode compensar uma vez que Pode eu não dorme? compensar? Sempre não. Sempre não. De vez em nunca, né? Se for porque uma o último emergência. tempo eu falei para você que eu fiz um detox. Sim. E eu comecei a dormir muito. Por que passou isso? Então, no caso da Fabíola, que ela passou pelo detox, o que aconteceu? Ela fez uma limpeza profunda com o kit do Creafit, né? Então, ali, ele fez uma limpeza também nessa glândula aqui, ó. Esse verde aqui é as nossas mitocôndrias, tá? Eu tenho esse material aqui porque eu dou aula, na mentoria de neurociência, tá? Então, as mitocôndrias, elas são responsáveis pela nossa armazenamento e produção e liberação da nossa energia vital. Então, ela estava com muita toxina alojada, estacionada a nível mitocondrial. E o Creafit que ela tomou, ele foi profundamente na desintoxicação de metais pesados e mais toxinas gerais nas mitocôndrias. Então, ela já estava com insônia, como eu mostrei na última vez que eu vim, que eu mensurei o cérebro dela em tempo real. Então, ela estava produzindo uma onda alfa muito alta e muito grossa no sentido da produção da onda por um vasto período, enquanto ela estava falando, pensando, ou seja, ela estava acordada. Isso tradicionalmente não existe, tá? Ela estava com um pouquinho assim de olheira também. Então, assim, uma pessoa que dorme em média de 4 horas ao dia, por um longo período, vai gerar uma descompensação na glândula mais importante dentro do nosso cérebro. Mas eu não dormo 4 horas todos os dias, dormo 6. Sim, de 4 a 6. Tá, mas mesmo assim. Ontem foi uma exceção porque tive aula, está muito tarde, Hugo. Mas normalmente eu dormo 6. Mas depois que você esteve aqui, eu me comecei a policiar.
sabe? Muy De que bien. eu ia comer, porque eu sei que você precisa dormir 8 horas, porque o cérebro é a coisa mais importante que, bueno, uma das coisas mais importantes que a gente tem, porque você sabe também que aí estão os neurotransmissores, Isso. que você precisa para ter energia, foco, disciplina, criatividade, que é se você sem isso, você realmente não consegue avançar na vida. Então, Sim. aí eu entendi que era muito necessário dormir 8 Que horas. honra. Só que eu Legal. exagerei, Sim. porque dia domingo acordei a 14 horas. Uau! Oh, Sim. No último domingo? E como que você se sentiu? Incrível! Então, a liberação de toxinas que você fez lá pela limpeza profunda do CreaFit, ela estava com um alto armazenamento de toxinas e metais pesados no organismo dela. Tá? Então, isso esse estava produto impedindo. faz? O que ele faz, esse produto? Ele Como é que ele faz a limpa. limpeza? Ele É uma limpa. vassourinha que passa isso, né? Isso, como se fosse. Ele limpa o fígado, a gordura do fígado, também o baço, parte dos rins, os 2 intestinos, delgado e grosso, e primordialmente a vesícula. E como é que eles limpam isso daqui? Vai para o sangue? Do intestino eu sei. Todas as Vesícula eu sei. toxinas, elas saem via trato intestinal. Ah, então ela volta para o intestino Isso. e sai. Você tira de todos os Principalmente lugares, a gordura que estava no fígado, tá? E os cálculos renais, as litíase, os cálculos biliares, as litíases, que são como se fossem as pedras que também tem no rim, né? Mas elas ficam muito estacionadas lá na vesícula biliar. Então isso impede. Então, assim, cuidado, né? Tem gente que fala que a vesícula não serve nada, vamos tirar ela. Não! Se está ali dentro como um órgão, como uma glândula, não tem que tirar. Lógico, todos os impostos. Né? Então, assim, dormir o adequível para você, telespectador do Beleza Nativa, é primordial e é diferente de todo mundo que está aí na sua casa. Seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, seus alunos, seus clientes, não importa a sua área de atuação. Cada um tem um formato adequível de sono. E naquele equipamento que eu trouxe aqui, que é a neurometria, na primeira vez, ali a gente tem um protocolo específico para identificar o tempo exato da inspiração sua, a micropausa que a gente faz, que a gente não percebe, aí o tempo exato da expiração e a outra micropausa para voltar à inspiração. E aí gera-se um áudio para vocês ouvirem e vocês vão treinar o cérebro de vocês, esse aqui, por 180 dias. Quanto dá 180 dias? Dá 6 meses? 6 meses. 6 meses. Então você vai ouvir por 6 meses para você ter qualidade do sono. Tá, Super Hugo, mas o que faz depois? A gente faz um novo protocolo para gerar uma nova frequência de acordo com a qualidade do seu sono. Lembrando que cada um de nós temos uma referência, uma quantidade, uma necessidade específica. O ideal é de 7 a 8 horas hoje em um adulto. Porque esse negócio aqui, como chama isso aqui mesmo? Eu esqueci. Smartphone, né? Isso aqui ele é uma central de soluções, mas também uma central de problemas. Com certeza, ele quita muito foco. É uma coisa que eu reparei, até ideia da Fabiola para mim, que eu estava dormindo falando X, uma qualidade X, né? Ela falou, me deu essa ideia para mim de, você está dormindo com o celular do lado? Eu falei, tô. Você faz uma coisa, pega o seu celular e põe longe. Isso, no outro cômodo. Eu pus longe, né? Realmente eu dormi bem melhor. É porque emite micro-ondas, né? Micro-ondas aqui. A contaminação eletromagnética. Isso, então uma dica primordial para vocês terem, e isso tem tudo a ver com a memória, tá? Porque a memória, ela é consolidada. Tudo que a gente vê, ouve, escuta, percebe, sente cheiro, sente gosto, aceita, não aceita, registra, não registra, é armazenado aqui no hipotálamo. Mas é armazenado. E em que momento é consolidado? Quando a gente vai descansar, que a gente entra no sonho, que é o estado ou estágio de sono REM, onde você está produzindo uma quantidade alta de onda teta, delta e primordialmente gama, e nós vamos chegar no estado de sono REM, que dura de 12 a 20 minutos. Então a gente sonha, em média, de 12 a 20 minutos. Então é nesse momento que vão ser fixadas, vão ser trabalhadas e consolidadas as memórias, os registros daquele dia. Se você não dormir direito, as memórias vão diminuindo. Exatamente. Aí você começa a esquecer as coisas, começa a perder o foco, tá? E o celular, ele é uma central
de distrações. Com certeza. Ele é uma central de afastamento das pessoas hoje. Tem muitos relacionamentos acabando por causa dele. Aí fala assim, conseguiram fazer uma coisa que é mais interessante do que pessoas. Exatamente. Então, pessoas escolhem. Então, voltando na dica que o Dr. Bactéria comentou, que a Fabíola orientou ele, o ideal é você deixar o seu celular num outro cômodo, longe da sua cama. Ah, mas, por exemplo, eu e o Dr. Bactéria somos da área da saúde. Assim, de tempo em tempo eu pego o plantão, né? Então, o que eu faço? Eu aviso os pacientes, porque eu desligo a internet. Desligo o 5G e vou lá e desligo o roteador da parede. Boa. Não adianta desligar o 5G ou 4G e deixar o roteador lá, tum, 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 emitindo a noite inteira, né? Porque vai atrapalhar a qualidade do seu sono, você vai acordar irritado ou irritada, né? Em vez de você levantar e agradecer, você já vai acordar dando bicudo nas portas, bravo, brava. Bom dia, por quê? Só se for para você. Só que dentro deste cérebro aqui, nós temos essa glândula gigante. Será que eu vou conseguir segurar? Ó, essa aqui é a pineal. Isso não é MM, né? Não. Ó, esse aqui é a glândula pineal, gente, não é MM. Esse aqui é o tamanho exato, é o tamanho de uma ervilha. Ela fica no centro desse cérebro. E ela não é a única responsável pela produção somente da melatonina, que é o hormônio do sono. Ela tem 200 funções dentro do nosso cérebro. Ela que nos dá senso de direção, tanto que ela é considerada o GPS humano. Uau. GPS, a sigla em inglês, Global Position System. Então, Sistema Global de Posicionamento, que está no carro, no celular. Tem o Waze aí, Google Maps. Então, GPS. Aqui, o GPS humano. Glândula Pineal System. Era essa que no outro dia a gente... Isso, a gente viu a glândula pineal da Fabíola trabalhando em tempo real. Gente, aquele episódio foi incrível. Não conseguiu ver? Escreve nos comentários que a nossa equipe vai enviar aí para vocês. Então, essa glândula aqui, ela libera melatonina, mas ela regula o humor, ela regula a TPM nas mulheres, ela nos dá senso de direção, ela que regula a nossa termorregulação, ou seja, a nossa temperatura, e primordialmente nosso estado de alegria, de felicidade, de gratidão. É tudo ativado e mantido por ela. Então, quanto mais vocês aí em casa ficar no celular, menos acesso vocês vão ter à glândula pineal. E aí ela começa aquele processo de cristalização, porque dentro da pineal tem cristais. E quanto mais você ficar aqui, ó, na tela, né? Mais você deixa de dar atenção para as pessoas à sua volta, mais você prejudica seu banco de memória, menos performance você vai ter no seu trabalho, no seu escritório. Você é atleta profissional? Então, por exemplo, vamos pegar o nadador, né? Que já foi a minha profissão lá atrás. Você foi nadador? Fui nadador por 10 anos. Uau! E depois fui 10 anos do basquetebol. Imagina hoje, Bactéria e Fabíola. Você tá lá na posição, né, profissional, você tem que ficar agachado, olhando concentrado lá aos seus lugares, você dá o passo lá, você fica olhando para a água, ou é um tiro, né, de festim, ou vai! Você vai pular com o celular na mão? Como que você vai nadar? Verdade. Nem de costa dá. Tem gente que toma banho com o celular, gente. Foi um vício, né? Virou um vício. Por quê? Porque aqui é uma central de entretenimento, mas ao mesmo tempo as pessoas estão meio que enraizadas aqui dentro. Um monte de gente com problema na cervical. Fisioterapeutas de plantão. Faz atendimento home care? Não pensou nisso? Exercícios para a cervical. Já trouxeram aqui no Beleza Nativa um fisioterapeuta? Ou uma fisioterapeuta? Não, mas ainda não. Está programado. Está programado, olha que legal. Vamos Então, falar só a cervical. Pede para ele explicar a força abrupta que é exercida. Se você fica aqui, ó, 20 minutos aqui, ó, nessa posição, perceba que os meus ombros também estão dobrados, tá? Não é só o pescoço, ó. Você começa a exercer uma pressão em quilos de 90 quilos. Uau! Aí depois a pessoa não sabe que está com dor de cabeça. E não é natural a posição, né? Não. Essa posição não é assim. Com certeza. Eu acho que esse é o novo mal dessa nova era. Com Ali certeza. existe uma tremenda de uma falta de educação, né? Você está conversando com uma pessoa, a pessoa mexendo no celular e falou, só uma coisinha aqui, você falando... Ai, sim, maravilhoso. Peraí que é rapidinho, né? Não tem como. Ou também levar o telefone à mesa quando você está comendo. Quando a gente está em estúdio, como estamos aqui, quando a gente adentra a porta, né, da casa Manoel, principalmente onde estamos agora, telefone já no silencioso, porque quando a gente chega, tem outras pessoas que estão gravando.
Então, existe uma coisinha básica, né, que as pessoas perderam, né? Chama-se ética, ética profissional. Olha, muitos deles vão até ficar chateados comigo, os haters aqui. Mas eu acho que é uma falta de educação o médico atender uma pessoa com o celular. Aí vai falar, mas é urgente. Isso é urgente, gente. Se tem uma enfermeira, todo mundo tem uma enfermeira, deixa o celular com ela. Se for muito urgente, ela vai chegar, doutor, com licença, é super urgente, o cara tá morrendo, não sei o que, tal. Vai te falar, mas a pessoa atende, a pessoa vai estar atendendo. Pega o celular, você sabe que o celular tem bactéria. Também. Aí o cara vai nem lava a mão e depois vai te examinar. Nada a ver. Hugo, mas me conta uma coisa. Hoje a gente... Você sabe que nós temos uma missão muito grande de cumprir nossos sonhos, de ir atrás de lo que nosso coração idealiza e tudo mais. E para isso a gente precisa que nosso cérebro esteja com uma alta performance incrível, porque eu aprendi que se seu cérebro ele não tem energia suficiente, você não consegue nada, porque se seu cérebro não tem energia, não tem foco, não tem disciplina, você começa a procrastinar. E procrastinar, gente, não significa que você está sendo uma pessoa ruim. Você está procrastinando solamente por falta de energia, porque seus neurotransmissores eles deixaram de produzir o que eles precisam e tudo mais. O que é o que a gente pode fazer para ter uma alta performance? Alta performance. No trabalho, no dia a dia, no esporte, em tudo ou em algo específico? Em tudo, para que nosso cérebro esteja cheio de energia, para que nossos neurotransmissores, que é adrenalina, noradrenalina, colina, glucamato, estejam todos em altas doses todo o tempo. Está bem de memória, né? Muito bem. É que ela usa o produto, o Monoi. Eu tomo Baxênio. Baxênio também. Então vamos lá. Primordialmente, tomarem água. Água, isso, muito bem. Saúde, vamos tomar. Mais água, por favor. Isso, muito bem. 70% dentro de nós é composto por água. Caso você está passando por enxaqueca, antes de você ir tomar qualquer remédio, porque isso também virou vício, se autoanalise, fica de frente a um espelho e pergunte para o seu próprio bem maior, que é você mesmo ou você mesma, quanto que você já tomou de água hoje? Boa, perfeito. Quantos copos vocês já tomaram hoje? Fabiola e Bactéria. Não vou falar nada, que há uma semana atrás, eu peguei, olha só, como a gente bobeia. Meu filho, ele foi no bloquinho, carnaval, foi no bloquinho, voltou e começou a passar mal, quer dizer, está com desidratação. Que ele não tomou água o dia inteiro, aquele calor que estava fazendo. Eu dei uma bronca nele, não sei o que, tal. Chegou na segunda-feira, eu acordei, fiz um relatório, aí eu fui lá para Aparecida, fiz um programa à tarde, voltei, cheguei às 8 horas da noite, fiz uma live até 10 horas da noite, aí eu fui chamar meu filho para me levar no hospital, que eu não tinha tomado uma gota d'água. Eu peguei desidratação. Muito bem. A bronca veio de volta. Então, a bronca veio de volta. 70% dentro de nós é composto de água, a gente precisa repor. A gente bobeia, né? Então, água é energia, isso, finalmente. A água gera fluxo de energia e produção e condução de energia dentro e fora do nosso corpo, principalmente dentro dos 3 cérebros. Se você quer dar manutenção nos seus neurônios, é a água que é o condutor principal, certo? Mas não é qualquer água, né? Água alcalina. Água alcalina, isso. O pH acima de 7,25. Literaturas antigas mostram, né, aí de 15 anos atrás mais ou menos, mostrava que era a partir de 7,15. Isso depois foi atualizado, tá? Então... Isso aqui está com pH de 11 a 12. Muito bem, olha que legal. Alcalina tem aqui na casa. Porque aqui na Casa Monoi tem aparelhos de água e não filtros de água. Sim. Pegou a dica? Virou o código? Que legal. Então vamos lá. Então assim, uma coisa que dá manutenção na memória é água de bom pH, certo? E evitar alimentos que geram muita acidez no seu estômago. Por exemplo, quais? Quais? Muito refrigerante, muito glúten, muito açúcar, muita lactose, muito embutidos. Quer dizer, tudo que te dá edema. Isso. Exatamente, são todos os venenos brancos. Lactose, açúcar e farinha. São 3 coisas que a gente precisa eliminar da dieta. Quando vocês tomam café, vocês aí em casa e vocês aqui conosco, Super Fabiola e Super Bactéria, vocês colocam o veneno 1 ou veneno 2 no café?
Eu tomo sem açúcar e sem adoçante. Graças a Deus. Esse eu tomo. Eu você? também, Muito é bem. muito sano. Café, um bom café, você precisa sentir esse sabor no paladar para que as Muito bem. papilas façam a festa. E isso não Isso. pode ser com açúcar, pelo amor de Deus. Então, açúcar é o veneno Muda o 1, gosto, né? adoçante é o veneno número 2. O adoçante ele foi descoberto lá atrás por um erro. Ah, foi? O adoçante ele foi descoberto, ele era um pesticida. Um pesticida? Pesticida. Meu Deus do céu. Houve um erro de envasamento numa indústria, e aí foi para o mercado, isso foi vendido, e pessoas mantiveram-se vivas e muitas vieram a falecer. E aí foram se fazer as pesquisas, os levantamentos, a posteriori, o que aconteceu com aquelas pessoas que ficaram, se manteram vivas? Curiosamente, milagrosamente, pessoas que tinham diabetes. E aí foi se adaptado ao corpo humano, então o que você consome aí, a fórmula antiga lá atrás era um pesticida. Então, e o pior, né? A pessoa não se contenta em colocar uma gota. Se caso você quer insistir ainda em usar o adoçante, basta uma gota só. A pessoa está sempre conversando com alguém, né? Vira aqui e fica... Ainda pergunta, quantas gotas eu pus? Não, gota não. Você colocou um rio aí dentro. Então a pessoa não está mais tomando café. Isso acontece com o café, com o leite, com o açúcar, quer dizer, com o suco também. Então isso, quando entra na corrente fruta, né? O sanguínea... pessoal põe adoçante na fruta. Vixe Maria, essa eu nunca tinha visto. Na fruta? É morango, esse negócio, o pessoal põe adoçante para ficar docinho morango. Não, Sim. porque a única fruta que não gera a frutose é o limão. É o primo do tio meu que fez isso. Barbaridade. Entendi. Então assim, ó, a única fruta que não gera a frutose é o limão. Aí eu pergunto para vocês que estão em casa, vocês conhecem alguém que consome muito limão? Eu conheço uma pessoa que consome muito, mas muito limão. Eu consumo muito limão. Isso É uma pessoa que consome em média de 120 a 130 limão por mês. Ela está nas bastidores aqui, né? A Super Andréa do Brasil. Ela consome muito limão, ela gosta. Mas cuidado, pode estar causando gastrite aí, porque vai ficar muito ácido, tá? Então tudo tem que ser moderado, inclusive a nossa memória, inclusive a água. Não adianta você pegar água, é saudável, vou tomar 10 litros de uma vez, você vai virar óbito. Porque o estômago ele não dá conta de armazenar e filtrar tudo isso. Mas então isso quer dizer que para ter uma alta performance, a gente teria que manter nosso pH alcalino? Sim, sempre fazer o consumo da água a partir de 7,25. Mas também isso também tem a ver com a alimentação, porque, por exemplo, se a gente se alimenta de uma forma, se não descasca, como dijo nossa amiga nutricionista, e come mais frutas e legumes, vai conseguir... mais, a orientação é descascar mais e abrir cada vez menos embalagens. Desembrulhar mais. Desembrulhar menos e abrir muito menos embalagens. Eu até perguntei para esse sorvete, descascava e desembrulhava. Tem muita química porque no os sorvete. alimentos industriais tem princípios ativos sintéticos. Então, isso normalmente acidifica nosso organismo. Também. E essa acidificação vai fazer que nossos neurotransmissores eles baixem. Vai descompensar isso. Descompensa e aí nossa mente não funciona. Mas o que a gente pode fazer? Além de se alimentar bem, a gente como pode ainda potencializar mais? Vamos lá, então, ó. Porque água. eu quero ter uma mente assim de Então, vamos lá. super performance. Primeiro, água de bom pH. E a quantidade é de acordo com o seu altura e peso, né? Então você procura sempre um profissional capacitado e gabaritado. Esquece o Google nesse momento. Quantos litros tem que tomar você? Porque você é grande. Sim. Tomar uma caixa d'água gigante, né? 5 litros. Uns 3 litros. Em média, o ideal pela minha versus altura e meu peso, é uns 3,5 litros, mais ou menos. Perfeito. Tá? Você toma? Às vezes um pouco até mais. Às vezes 4. bate na trave, às vezes falta. Né? A gente tem que ser sincericida aqui, né? Ou seja, sincericida. A gente tem que ser sincero conosco mesmo. Só que não é só água. Então, primordialmente, começar a manutenção do sono. Tudo começa no sono. Você tá com o seu cabelo aí, você que tá em casa, tem ponta dupla no seu fio de cabelo? Você não tá dormindo o suficiente, sabia? Você tá com dor no joelho? Você está com a unha encravada? Você está com dor em alguma parte do seu corpo? Vocês não estão dormindo adequado o suficiente para vocês. Você está descrevendo eu? Estou pontificando aqui. Não era para contar, né? Sim. Então, ó, dormir, tudo começa, Fabíola e bactéria.
Qualidade do sono, não é quantidade de sono. Qualidade do sono. Sim. Segundo, fazer a limpeza de 3 a 4 vezes ao ano das toxinas que ficam organizadas no seu organismo, como um todo, tá? Atividade física, não tenho tempo. Caminhada Muito de 30 importante. minutos de 2 a 3 vezes por semana. E olha que interessante, quer ter mais benefício nessa caminhada que pseudamente você não tem tempo? A namorada, o namorado, o cônjuge, o casal vão fazer a caminhada juntos, principalmente de mão dada. Porque vocês vão trocar o hormônio do amor. A Isso, ocitocina. a ocitocina, onde vocês vão ter um relacionamento mais saudável e essa atividade física fica mais benéfica, principalmente para o seu coração. Prática de boa leitura. Bom, a leitura é muito maravilhosa. E isso aqui, ó, a gente não pode jogar fora, né? Mas na hora que for dormir, deixar em outro cômodo, Bem desligar. longe, bem longe. Eu achei fantástico. Isso. Desligar o roteador. Certo. Desliga o roteador lá da sua parede. No tema do roteador, é uma boa ideia. Porque o roteador, ele recebe o captar sinal as da ondas, operadora exatamente. e ele fica com as antenas emitindo. E tem gente que a casa é grande, o apartamento é grande, coloca repetidores de sinal. Então a gente acaba tendo uma sobrecarga Exatamente porque de ondas que a gente não vê. Essa é a contaminação eletromagnética. Isso, Eu estudei acerca disso anos atrás e é muito bravo porque isso causa também disrupções endocrinas. Sim. Seríssimo. A sua imunidade vai começar a baixar, você vai começar a ficar triste, você vai começar a chorar do nada. Do nada você vai estar depressivo ou depressiva. Por quê? O excesso das ondas eletromagnéticas descompensam essa glândula gigantesca que é a pineal, porque ela vai começar a cristalizar aí dentro da sua mente, entendeu? E você fica meio que escravo, vira tudo The Walking Dead, né? Vira meio zumbi, né? Então, e aí, como que faz? É muito louco isso. Você vê nos vários centros da cidade que tem de gente meio andando assim com aquela cara de zonzo. Mas hoje, esse é um problema que está acontecendo agora, porque justamente essa tecnologia faz que as pessoas de toda a vai cidade piorar, viu? fiquem nesta A madrugada. tendência é piorar também. Vai piorar com 6G. E de repente as pessoas veem que está nesta madrugada, passam 1 hora, 2 horas e dizem, puxa vida, tenho que acordar daqui a pouco, vai dormir pouco, e o outro dia está com tudo. Essa nova onda da internet do 6G, né, que é a internet que vai controlar tudo, né, vai piorar mais ainda porque precisa de muito mais gigahertz. Então a gente vai estar inserido num ambiente onde a poluição eletromagnética, quem mora na capital de São Paulo, como é o meu caso, já sofro, né, não só eu, todo mundo, sofre, já tem de bônus, de brinde, ansiedade e problemas respiratórios. Por quê? Pelo excesso da poluição do que sai dos carros, das motos, dos ônibus, né? E aí tem essa poluição eletromagnética. Então, normalmente a gente segura o celular assim, né? Por exemplo, você vai desbloquear, tem que levantar o celular, não adianta deixar assim. Se você quer assistir alguma coisa, para que fique confortável, você vai levantar na altura dos olhos. Então, você fixa a mente aqui, depois você fica com dor de cabeça aqui nas laterais ou na região dos olhos. Você deita e não consegue... Você deita, mas você não consegue dormir. Você não descansa. Porque antes de dormir, você fica ali na tela. A luz já está toda apagada, você vai forçar mais o seu globo ocular. Você vai gerar uma exaustão do globo ocular. Você vai gerar uma exaustão da sua mente. E aí você fala, nossa, não sei por que eu ando com dor de cabeça. Por que a pessoa anda com dor de cabeça? Fica no celular o tempo todo. E o que fazer? Primordialmente, quem não usa óculos, no caso eu e o Roberto, a gente usa óculos. Sim. Vocês sabem que o Bactéria chama Roberto, né? Então... Mas de tempo em tempo... o apelido é Roberto. Não sabia. O nome é Entendi. Então, de tempo em tempo, passar, no mínimo uma vez ao ano, passar no seu oculista. Tá? E se você pratica leitura, mas eu não tenho tempo. Não vem com essa, não. Começa a ler por aquilo que você gosta. Aí começa, porque como que você vai ter alta performance no trabalho, no esporte, em casa... Sendo que você não cuida da sua alimentação, não cuida do seu sono, não cuida da sua família. Ter pets em casa auxilia os cérebros na liberação de mais ocitocina. É verdade, o amor. Entendeu? Porque gera a ocitocina, o hormônio do amor. E também trabalhar a questão do apego e do desapego. E com isso vai aliviar a situação da mágoa.
Agora tem uma coisa importantíssima também. Sim. Se tudo isso vocês conseguirem colocar na prática, vai liberar também as questões da angústia. E a angústia, ela fica bem aqui, ó. Onde encontra a caixa torácica aqui, as costelas, tem uma parte óssea aqui dessa grossura assim, para sustentar tudo. Só que entre a pele e o osso tem uma glândula chamada glândula timo, que é a responsável pelas nossas emoções do pescoço para baixo. Então, ó, sem eu falar nada, repete o exercício de novo. Muito bem, então vocês podem fazer assim, ó. Ó, assim, né, de lado, só que abre aqui, ó, tá vendo? Não é assim, abre aqui, e esse aberto você vai encostar, não tem dois ossinhos aqui, ó? Encosta aqui no ossinho, e ó, aperta, inspira, e aperta, inspira e aperta, mas tem que estar aberto aqui, ó, senão você não vai conseguir apertar aqui, beleza? E inspira, dois ossinhos aqui? Isso, e você vai liberar essas emoções que estão presas aqui, que é a questão da angústia e também um pouco da tristeza que fica armazenada aqui. Às vezes, quando a pessoa está muito ansiosa ou principalmente depressiva, você fala, o que você está sentindo? Nossa, parece que está entrando um prego aqui assim, ó. Tô com uma dor no peito. Um peso no peito. Porque está cheio de angústia, está cheio de mágoa também no coração, está cheio de tristeza. E a raiva e o ódio ficam armazenadas no fígado. Você No que fígado? acompanha a gente faz assim, como é que é? Faz assim, abre, olha, abre os dedos aqui, né? Você Exatamente. aponta, vira para cá, aqui, agora você inspira, a hora que solta, solta. Isso. E aperta depois de novo. Isso. Vai apertando porque você vai liberando. Faz aí. Isso. Isso é primordial. Quantas vezes? 10. No mínimo 6 vezes, o ideal é entre 15 a 18. Ótimo. Tá? Vamos fazer. Pode fazer isso várias vezes ao dia, que vai auxiliar. Bom. Tá? E o primordial que eu estou segurando aqui para falar: agradecer. Agradecer. Por isso que eu tenho aquelas Como frases, você né? faz? Como- Agradece que tudo acontece. Fala aqui para nosso público como é o exercício de agradecer, quantas vezes por dia, que horário, para que o pessoal já comece hoje. Muito bem. Antes de qualquer coisa, obrigado, viu? Muito obrigada. Obrigado. É isso aí. E olha que interessante essa pergunta que a Fabiola trouxe, gente. Agradecer. Primordial. Antes de dormir, já se preparou, pôs o pijama, tomou seu chá, fez suas orações, fez sua prece, vai lá e faz uma lista da gratidão do seu dia. Vai dormir. Leve sempre um copo d'água. Tome um copo d'água também, né? O ideal um adulto aí de 500 a 600 ml. Ah, mas eu vou levantar muito para fazer xixi. É melhor você levantar para fazer xixi do que você ter um infarto, um derrame dormindo, ou um AVC. É isso que você quer? Me convenceu. Vou tomar água. Também. Muito bem. E aí você dorme. E Fabiola e Roberto, quando acordar no dia seguinte, acordou, alonga, né? Faz suas orações, tudo. De novo, antes de levantar, toma esse copo d'água que levou para o quarto. Tá? Antes de levantar, não é depois que levanta não. Sabe por quê? Se caso você, telespectador que está em casa, dorme de lado, principalmente para o lado esquerdo, os órgãos eles se mexem à noite. Certo? Então se você levanta muito rápido, até às vezes para desligar o despertador, né? E aí tem gente que usa de estratégia, não deixa o celular aqui, deixa no chão, deixa lá na cabeceira da cama, que é para levantar, porque essa pessoa já está procrastinando. Então para não apertar o soneca, a pessoa levanta e vai lá e já pega o celular e já vai fazer as coisas para não voltar para a cama. Sim. Então, o ideal é, antes de levantar, tomar água. Você toma água, os órgãos enchem e voltam para o lugar de novo. Só que antes de fazer tudo isso, gente, agradeça pela noite maravilhosa de sono que vocês tiveram. E ter acordado, né? Sim, estar vivo, estar viva. Ah, mas uma pergunta que me fazem muito. E se eu tive pesadelo? Eu agradeço? Sim, porque é para você ir eliminando essas memórias. É normal não lembrar do sonho? Normal não, tem acontecido muito, mas não é normal. Todo indivíduo sonha. Então não lembra sonho. As pessoas têm a falsa sensação que não sonhou. Mas se tá dormindo às vezes com o celular aqui assim, né? Ou dorme aqui assim, né? Tem gente, conhece alguém que faz isso? Né? Ou dorme com o celular embaixo do travesseiro. Computador na barriga, cara. Não faz isso. E o pior é que eu sonhei, que eu estava num lugar que eu não conseguia respirar. Um peso no peito. Era o computador que estava, mas eu não conseguia. Aí tem a temperatura da bateria. Exato. Né? Vai, a onda, isso, as ondas. É muito mais onda do que o celular. Então, gente, muita cautela.
para ter alta performance, como eu vim do esporte, papel e caneta na mão aí vocês, telespectadores, vai lá, né, e anotem isso que eu vou falar. Aproveita, você vai e pega um copo d'água também. Isso. E agradece. Entrega Tudo bem. água E agradece. Muito bem. Então vamos lá. Para ter alta performance em qualquer área da vida e parar de esquecer as coisas, anotem tudo que vocês querem registrar aqui no hipotálamo. Escrever à mão, não adianta ficar usando o recurso de gravador que transforma em texto. Não. Escrever, o tradicional aqui, ó. Escrever. Essa é a melhor maneira de vocês levarem as informações para o hipotálamo, e aí quando vocês forem dormir, vai sonhar, vai consolidar via mente inconsciente. Ou seja, vai registrar na memória de vocês. Então tudo está baseado e pautado no sono e não na quantidade, sim na qualidade do sono de vocês. E o sono também é primordial para tal da alta performance, certo? Anotem tudo e principalmente os 4 itens que eu vou dizer agora. Para ter alta performance, primordialmente precisa-se dos 4 Ds. Quais são os 4 Ds? Sabe qual é, Roberto? 4D. Não? Então vamos lá. Esqueci. Ele esqueceu. Passou aqui, ele não conseguiu segurar. Sim. Vamos lá. Primeiro, D de disciplina. Disciplina. Segundo, D de determinação. Determinação. Quarto, terceiro, Dedicação. Dedicação. E o 4 é direcionamento. Então, dedicação, determinação, disciplina e direcionamento. E sempre estar anotando suas metas, seus objetivos, sua lista da gratidão, porque olha quanto benefício você vai ter, primordialmente, que você vai enviar o registro e a fixação aqui no seu banco de memória. Diferente do celular, que você põe lá, você clica e arrasta por SSD, né, que agora não é mais HD, né, agora é SSD, que é um sistema de armazenamento de memória muito, ultra, mega, super, hiper rápido. Não queiram mudar a essência das coisas. Não queiram inverter a polaridade das coisas, porque isso atrapalha o seu cotidiano e o seu dia a dia. Então, o básico e funcional, Roberto e Fabiola, e vocês aqui da audiência, é a escrita. Se você quer falar algo para alguém, não adianta você só mandar uma mensagem de texto ou um áudio. Seja de novo sincericida com você mesmo ou com você mesma e ligue para essa pessoa. Qual a sua opinião sobre inteligência artificial? Uma pergunta interessante. Inteligência artificial, ela veio no começo, deu um boom, né? Um monte de gente aí preocupada, várias áreas de atuação preocupados e preocupadas, vai extinguir, não vai ter mais, né? E agora? Vai ficar todo mundo desempregado. Isso foi o primeiro boom que deu. Agora, assim como acontece com a robótica, os robôs estão, né, chegando para trazer auxílio, para trazer benefícios. E quem que programa a inteligência artificial? Quem que programa um robô? Opção A, um copo d'água. Opção B, o passarinho que você tem de estimação. Ou opção C, você mesmo ou você mesma. Mas eu não sou programador. Mas tudo bem, você não é programador, não é programadora, mas é um ser humano que está ali. A manutenção nos robôs é feita pelo ser humano. Então nada vai substituir os 3 cérebros. E assim, eu não concordo, Roberto, e Superbactéria, com o excesso de celular, o excesso de ficar em rede social, o excesso de inteligência artificial. Então, assim, tem que haver uma dosagem da relação humana junto da inteligência artificial. Já virou meio que um disparate aí, né? Tem coisas muito legais, tem coisas, como tudo na vida, tudo é uma balança, né? Tem coisas que são absurdas e tem coisas que estão sendo realmente úteis. Entende? Então, assim, vamos devagar, né? Escolha, tem muita opção. Piscou, assim, todo dia a atualização do que já tem e está saindo cada vez mais novas inteligências artificiais. Então você tem que saber dosar para você não ficar escravo ou escrava da tecnologia. Em que sentido escravo ou escrava? De você ficar e se tornar totalmente dependente disso aqui e da tecnologia. A gente tem uma tendência a aceitar tudo que vem facilitar o nosso trabalho.
Isso. Claro, porque a mente está acostumada a que seja muito confortável. O cérebro não tem vontade de fazer muito trabalho. Eu fiz um contrato que ia fechar, né? Um contrato que estou fechando. O que você faria normalmente? Leria o contrato, ver não sei o que, a posição, levar para o advogado para avaliar esse negócio todo, né? O que eu fiz? Um amigo meu me falou, o negócio é que eu peguei o contrato todo, mas nem li, copia e cola. Eu copiei, colei do ChatGPT, olhe pela visão do contratado, quais são os pontos positivos, negativos e duvidosos. Agilidade, né? De um lado, muita agilidade. Demorei 3, 4 dias para você ter esse resultado. Levando para o advogado. É impressionante. Hoje você faz em 1 minuto. E o que eu vejo de interessante na inteligência artificial, que agora é a nova era que está aí, que é as inteligências generativas, onde estão se criando os agentes mais próximos de uma mente humana. Ou seja, o que isso significa? Que as nossas mentes são treináveis, programadas, desprogramadas e reprogramadas. A Fabíola fala muito sobre isso aqui. Eu sou um grande especialista na área da PNL, posso vir um dia a gente falar sobre essa temática aqui com vocês também. Então, o que é legal, o que eu vejo de bom nessa nova era das IAs generativas é que eles também são treinados, eles também são moldáveis. Mas agradeço e honro tudo que está acontecendo sempre para o bem. E a gente tem que lembrar que tem pessoas que vão pegar tudo isso que é para o bem e inverter a polaridade. Aí, isso eu não concordo, não aceito, isso é inadmissível, você pegar algo para fazer mal para alguém. Hugo, e o foco? Como que você pode dar um exercício cá para nosso público para ter mais foco? Mais foco? No dia a dia? Sim, um exercício prático, porque eu sei que hoje todas as pessoas estão com falta de foco. Então eu tenho certeza que você lá está precisando de um exercício que o Hugo vai dar para a gente. Muito bem. Normalmente as pessoas são destras, que faz tudo com a mão direita, e chuta, dá o primeiro passo com a perna direita, ou as pessoas são canhotas, que faz tudo com a mão esquerda e dá o primeiro passo, chuta, né, com a perna esquerda. Agora tem pessoas que são ambidestras. Então o que é o ambidestro? Ele consegue fazer com as duas mãos ao mesmo tempo. Né? Tem habilidades, isso são habilidades. O que acontece aqui dentro desse cérebro aqui, que é o número 2? Aqui dentro, o que liga um hemisfério no outro é uma estrutura da grossura de uma caneta Bic, que chama-se corpo caloso. Então, o ambidestro, ele consegue ter o acesso simultâneo aos dois hemisférios, porque o corpo caloso dele é mais desenvolvido, então, ou seja, passa mais sangue ali. E tudo é treinável, vocês em casa podem treinar. Eu sou destro, eu quero escrever com a mão esquerda. Comece a pegar as coisas com a outra mão, comece a treinar, precisa se tornar um hábito. Tá? Então tudo, lembra, a nossa mente ela é treinável, só que existem ciclos, não é do dia para a noite, e primeiro de tudo, né, gente? A pessoa precisa estar disposto ou disposta a tudo isso, senão não vai adiantar nada. Então, quando a gente está levantando aqui, como eu estou fazendo aqui a mão direita, não é o hemisfério direito que tá no comando, é o hemisfério esquerdo, porque o cérebro ele trabalha cruzado, tá certo? E aqui com a mão esquerda é o hemisfério direito que está no comando. Entendeu? Então o que vocês podem fazer? Bater palma. E não bater palma por bater, né, como eu estou fazendo aqui. Isso aqui é só um aquecimento que vocês podem fazer aí. Bate com a mão fechada, bate com a mão aberta, bate em formato concha, tá? Você vai estimulando o sistema nervoso e você vai ativando os dois hemisférios. Outra coisa que vocês podem colocar aí em casa, de fundo, música clássica do estilo barroco. Detalhe, música clássica do estilo barroco, porque vai... clássica do estilo barroco? Principalmente Mozart e Beethoven. Ah, perfeito. E Frederic Chopin. Fácil, depois nessa ediçãozinha, coloca um pedacinho dessa música. Certo? Aqui. Então, se vocês colocarem música clássica do estilo barroco, vocês vão ativar o campo não só de memória, mas todas as áreas cognitivas que nós temos, e vocês vão desenvolver essas habilidades. Então põe a música ali baixinho e continua batendo palma, e depois vocês vão inverter aqui assim a mão. Não tem essa almofada aqui, ó? Almofada com almofada, aqui, ó. Bate com força.
isso vai criar um ritmo dentro de vocês, isso vai ativar o foco e vai trazer atenção para vocês. E junto, Fabiola, lembra o Padre Marcelo, em 1994? Erguei as mãos e dai, ele fez e dá glória a Deus, né? Ele misturou, que a formação dele acadêmica inicial é educação física, então ele trouxe uma forma ele queria trazer os jovens, né, para uma manutenção da fé. Então ele começou a criar essas músicas com ritmos, com exercícios para movimentar. E qualquer tipo de exercício que nós, seres humanos, fizermos, sabe o que acontece? Estimulamos. Além de estimular o músculo, se você que está em casa está depressivo ou depressiva, você começa a produzir os hormônios da felicidade, dopamina, da alegria, serotonina, do amor, entendeu? Do prazer, e você sai do estado depressivo. Com certeza. Né? Então, isso é um dos exercícios que vai auxiliar vocês até porque você vai misturar a sinestesia, que é a sua percepção tátil, a sinestesia com a letra, que essa com a letra C, 3. A sinestesia com a letra S, que é a mistura de dois ou mais sentidos, e você vai ter a audição, você vai ter a visão, então você vai conseguir uma coisa prática, tá? Que você vai conseguir colocar no seu dia a dia, mas lembrando, apliquem junto o 4D. Perfeito. Dedicação, mais determinação, mais disciplina, mais direcionamento é igual a excelentes resultados. Maravilhoso. E por falar em dedicação, eu fico impressionado com o conhecimento que você tem, a facilidade que você tem para expressar, honra, a delicadeza, a amizade que a gente tem, tudo. Eu só posso falar uma coisa para você, cara. Você vai ter que vir mais uma vez. Opa! Quantas vezes vocês precisarem e for necessário, posso marcar um dia, trazer o equipamento novamente, mensurar o cérebro do superbactéria. Prometo que eu vou dormir, deixa eu dormir. Isso, e aí, o que eu faço? Eu trago suplementações naturais sublinguais, que eu trabalho. Essa é outra pergunta que queria fazer para você, que bom que você falou disso. Fale para nosso público 3 suplementos importantíssimos que devem tomar para o cérebro. O cérebro? Primordialmente ômega 3 de boa qualidade, tá? Principalmente, não é tão simples de encontrar, mas se depois vocês quiserem, é só entrar em contato e eu consigo ômega natural. Oferecer isso para vocês, que é um ômega que a cápsula, ela só explode, né? Ela só abre lá no intestino, só no cérebro número 1 e não no estômago. Porque tem muita gente que não consegue consumir o ômega, porque depois eu fico conversando com o peixe, né, ficar rotando, né? Porque já tá com outros tipos de problema aí. Então tem esse ômega que é específico, com essas cápsulas com tecnologias, tá? Selênio, zinco, vitamina C, complexo B, não é a vitamina B, complexo B, B1, B6, B1, B3, B6, B7, B9 e B12. Isso vai ajudar na manutenção da memória, inclusive. Olha que interessante. Tiamina também? Tianine também. E também eu tenho um produto que eu trabalho também, que é um produto específico para o foco. Tem a melatonina natural, não a sintética, que não vai entrar em conflito com a pineal. Então eu posso vir quantas vezes for necessário. Qual é essa melatonina natural? Qual é essa melatonina natural? Ela é no formato líquido e você ingere antes de dormir, né, no formato sublingual. Ótimo. Ou seja, ela não passa pelo estômago, ela vai direto para a corrente sanguínea via fígado. Então, o resultado dela é a partir de 1 minuto que você toma. Que nem é mais rápido. De coração que você põe. Isso, e aí o que eu me disponho a mostrar para a audiência da Beleza Nativa? Eu trago essas suplementações e a gente testa aqui em tempo real com a tecnologia da neurociência clínica computacional. Virou sócio. Que legal! Sensacional! Gente, falar sobre memória, tem tipos de memória. Você vai esquecer, né? Isso, não. E é para vir quando mesmo? A próxima semana. Gente, tem bastante coisa que eu consigo contribuir para a audiência. Então, assim, o nosso tempo já está chegando ao final, mas eu faço um comprometimento aqui, tanto com a equipe técnica,
né, que está aqui no estúdio, Super Sasso, a Super Andréia, Super Nicola, que está aqui nos bastidores. Super Hugo. Comigo, o Super Hugo, com o Super Roberto, que é o Bactéria, e também com a Super Fabiola. Super Tiari. Super Tiari, muito bem, olha que legal. Eu me comprometo a vir mais vezes e aprofundar essas temáticas. Bom, mas você falou de produtos que você pode, que você tem, que podia para as pessoas, todo o seu trabalho, mas como é que a pessoa te encontra? Eita! Ih, qual que é o número do meu celular mesmo? Então. Brincadeira, o WhatsApp... Vai estar escrito aqui, mas repete. Isso, eu vou passar o WhatsApp, é 11... Se você estiver no exterior, porque aqui eles já estão com uma mega audiência internacional. Opa. Então, ó, mais 55 se você estiver no exterior. DDD 11 964 17 3672. Tá aqui embaixo. Isso, tá aqui no GC e também lá no Instagram, @HugoFelipeOficial. Só pode agradecer, né? De Com novo, certeza, né? Hugo, muito obrigado. Cada vez traz informações mais importantes, porque como a gente fala, resultado que você não tem é por conhecimento que falta. E você traz aqui todo esse conhecimento. Facilidade, né, disso, né? Então aí você também trouxe várias dicas importantes. Acho que ele tem um quarto cérebro. Se eu não dou aula, que nem eu tenho um programa na Rádio Vibe Mundial, na mesma rádio que está o Super Bactéria também, uma das minhas essências é a comunicação e a divisão de conhecimento. Se eu não replico esse conhecimento para frente, eu adoeço. Com certeza, porque você tem que transformar. Você não vai ficar doente nunca. Exatamente. Uma pessoa maravilhosa. A última vez foi há 20 anos atrás, que eu fiquei 730 dias acamado com depressão profunda, síndrome do pânico, pânico e ansiedade. Foi o suficiente. Eu precisei parar, né? E agora já se passaram 20 anos, está completando agora em 2025, tem muita novidade, muita surpresa, e é uma honra sempre estar aqui, e quero também agradecer toda a nossa equipe técnica que gera essa maravilhosa gravação, esse maravilhoso podcast para vocês que estão em casa. Então, ó, se inscreva aqui no super canal do Beleza Nativa, ativa o sininho para que sempre que a gente estiver ao vivo, vocês consigam nos acompanhar de qualquer lugar do mundo aí onde você estiver, combinado? Só pode falar uma coisa, né? Obrigado. Gratidão. Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada. Esse é o Beleza Nativa, hein, gente? Sempre trazendo pessoas super interessantes, importantes, amigas, pessoas gostosas da gente lidar isso daqui, né? Então, a gente já falou tudo. Então, façam isso e não esqueçam, agradeço. E para falar em agradecer, obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Beijos. Gratidão, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Acabou.